Sejam bem-vindos ao Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, que traz para debate assuntos relevantes e atuais. Nessa edição do Analisa, a gente discute o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou a Liana Coll e, para conversar sobre o assunto, a gente convida o professor André Kaiser, do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Obrigada, professor, por aceitar o convite. Muito obrigado, Liana. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, votou pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos. O julgamento decorreu de uma ação movida pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. A ação foi contra o então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e o candidato a vice, Braga Neto. Os ministros votaram pela inelegibilidade de Bolsonaro por 5-2 e absolveram Braga Neto. Os votos pela condenação apontaram para o fato de Bolsonaro ter abusado do poder político e ter utilizado indevidamente os meios de comunicação. Em julho de 2022, ele chamou embaixadores para uma reunião e atacou o sistema eleitoral, proferindo mentiras sobre a lisura do processo de eleição. Ele também utilizou a TV Brasil, um veículo do Estado, para transmitir o encontro ao vivo. Também nas lives realizadas pelo ex-presidente, os ataques foram proferidos. Além do julgamento no TSE, o ex-presidente é alvo de inquéritos no Supremo Tribunal Federal, o STF. Também pesam sobre ele mais de 200 denúncias de órgãos internacionais. Professor, são muitos os desdobramentos, que as ações sobre Bolsonaro ainda podem ter, mas, para começar, eu gostaria de perguntar qual a sua análise sobre essa condenação do TSE em nível eleitoral, Bom, Liana, em primeiro lugar, acho que a análise deve partir do fato de que essa condenação já era mais do que esperada por todos os atores políticos envolvidos, era dada como favas contadas. Inclusive o placar de 5-2, que você mencionou agora, também já era mais ou menos previsto, dado o perfil dos ministros que compõem a Corte, o TSE. Então, digamos, não há nenhuma surpresa no resultado, nem nos votos, nem no teor. Essa condenação, ela tem uma importância enorme para o país, na medida, primeiro, que qualquer ex-presidente que se torne elegível, é um impacto em si. São 3 ao longo da história brasileira, salvo engano. E nós sabemos o que foi o impacto, por exemplo, da prisão do ex-presidente Lula há 5 anos atrás. E acho que isso me traz para a segunda consideração, que é o tamanho da reviravolta que o país viveu em tão pouco tempo. Ou seja, há 5 anos atrás, há muito pouco tempo atrás, nós estávamos falando da prisão e da inelegibilidade de Lula, que hoje é presidente. E Bolsonaro, que era presidente até poucos meses atrás, até dezembro do ano passado, hoje não está preso, mas está declarado inelegível pelo TSE. Então, isso diz muito sobre o que o Brasil viveu na última década, para tomar aí como marco outra efeméride que tem sido muito lembrada, junho de 2013. Podemos dizer que, com idas e vindas, o Brasil viveu uma década de crise. Eu não posso dizer que nós estamos chegando ao fim desse ciclo, porque é sempre temerário afirmá-lo, mas certamente a inelegibilidade de Bolsonaro, eu acho que marca um ponto de inflexão muito importante nessa história recente do país. Professor, e falando um pouco sobre a absolvição do Braga Neto, até a gente conversava antes que isso pode ser um indício do medo dos militares, O que significa essa absolvição? Qual a sua análise? A argumentação dos ministros para absolvê-lo é que não havia uma conexão direta, uma responsabilidade direta dele, Braga Neto, pelo evento que era objeto da ação do PDT, isto é, a reunião com os embaixadores, uma vez que ele naquele momento não era, não só não era o presidente, não era o vice-presidente, não estava mais no governo, era o candidato a vice, e não teria tido uma relação direta com o evento em si. Mas, para além da tecnicalidade jurídica, acho que a coisa deve ser analisada do ponto de vista político, e sem dúvida revela a persistência de um temor da elite civil brasileira em relação à elite militar, que tem a ver com
a formação da República, com o peso que os militares sempre tiveram, né? Inclusive no golpe que deu origem à República em 15 de novembro de 1889, e tudo que veio depois, em especial a partir de 30, né, ou de 45, né, a tutela militar persistente ou intermitente sobre o poder civil. É algo do qual, infelizmente, nós não nos livramos. O governo Bolsonaro em si é uma evidência disso, né? A dificuldade que tem sido enquadrar os militares, mesmo depois de toda a evidência do seu envolvimento com o 8 de janeiro, né? Em que apenas o coronel Mauro Cid foi preso até agora, e preso por fraudar um cartão de vacinação, é depois que se descobrem as evidências do seu envolvimento no golpe, né? Mas até agora ninguém, o comandante do Exército, naquela ocasião, o general Júlio Arruda, que quase que promove um conflito armado entre o Exército e a Polícia Militar do DF, enfim, foi exonerado dias depois e está aí, né? Está na reserva, ninguém o responsabiliza, ninguém o convoca para falar na CPI, né? Ou seja, o Brasil ainda precisa acertar contas com as suas Forças Armadas. E só para lembrar um fato, né, que o Braga Neto, ali no período eleitoral, depois que Lula é eleito, ele chega aí, né, no Palácio do Planalto, falar com os seguidores de Bolsonaro e dizer, não posso falar muito, mas não percam a fé, dando a entender que algo poderia acontecer, né, embora, claro, esse não tenha sido objeto da ação do PDT. Do PDT, né? Exato. Se nós lermos a matéria, a longa, né, reportagem publicada na edição de junho da revista Piauí pela Ana Clara Costa, Teia do Golpe, né, fica muito claro que o Braga Neto era um conspirador, né, assim como o general Heleno, né, eram conspiradores. Não deu certo, mas é incrível como o bolsonarismo sempre se defende dessas coisas assim. Não houve golpe, então não podemos ser responsabilizados, né? Como disse um jurista ontem no jornal da TV Cultura, o fato de que, acho que repercutindo, o voto do Floriano de Azevedo Marques, o fato de que alguém tente incendiar um prédio e os bombeiros cheguem a tempo para apagar não elimina a responsabilidade do incendiário. Sim. Falando de uma outra reportagem da Piauí, de 2020, é uma reportagem que fala de uma iminente intervenção no STF em um dia, né, que Bolsonaro teria se irritado com uma das ações, da possibilidade de, eu acho que, apreenderem o celular, né, de um dos filhos dele, e que ele chega a falar numa reunião, né, segundo a reportagem, eu vou intervir. Então, desde lá, ou desde o início, até mesmo antes, né, dele se candidatar à presidência, são ataques recorrentes, né, ao sistema democrático, ao STF. Só para lembrar de algumas outras declarações, ele chegou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de canalha. Em 7 de setembro de 2021, ele disse que não cumpriria qualquer decisão que o senhor Alexandre de Moraes tomasse, que ele tinha se esgotado a paciência dele. Atacou também a Carmen Lúcia, né? São dois, né, esses de muitos ataques que Bolsonaro realizou ao STF e ao sistema democrático. Qual que é a gravidade desses ataques ao STF, ainda mais, né, vindos de um chefe de Estado? Bom, o Brasil viveu, durante todo o governo Bolsonaro, do início ao fim, sob o fantasma do golpe, né? Aquilo que era algo que a maior parte de nós julgava ser um fenômeno do passado, do nosso passado recente, voltou a ser algo que povoou o horizonte e, digamos que entre novembro e dezembro do ano passado, no período pós-eleitoral, estivemos muito, muito próximos de um golpe, né? E acho que você lembrou bem, dois momentos onde também estivemos muito próximos, ou seja, maio, né, o final de maio de 2020, né, bem documentado nessa outra matéria da Piauí, né, depois em setembro, 7 de setembro de 21, né? Ainda há muito que se entender melhor sobre esses episódios, mas não há dúvida nenhuma que eles são muito, muito graves e revelam claramente a intenção do grupo que chega ao poder nas eleições de 2018 de mudar o regime político do país, né, por dentro, mas imaginando, né, ou projetando um ou mais pontos de ruptura. Felizmente não foram bem sucedidos, embora tenham degradado e muito o ambiente institucional da democracia brasileira. Professor, lembrando dessa
discussão, né, sobre golpe, eu te entrevistei, né, no período eleitoral, no ano passado, e a gente conversou sobre essa possibilidade, e o senhor falava sobre não haver condições externas para que um golpe ocorresse, embora, né, não tivesse descartado. E aí, inclusive, né, saiu agora há pouco alguns documentos de que a CIA, né, dos Estados Unidos, teria atuado até para conter esse golpe. Poderia fazer um pequeno balanço aí sobre o que ocorreu desde então, né, juntando com esse julgamento do Bolsonaro agora? Claro, bem lembrada a nossa entrevista no período eleitoral, ou no período pós-eleitoral, e, de fato, né, o que se provou de lá para cá é que não haviam condições internacionais e que os Estados Unidos, eu diria, foi uma peça-chave para que o golpe não ocorresse. Ou seja, se Trump fosse presidente, a história poderia muito bem ter sido outra, né? E eu não diria que isso ocorreu, ou melhor, não ocorreu, por conta do apreço de Biden ou dos democratas pela democracia, não. Isso digamos, não condiz com a história dos Estados Unidos, né? Afinal, Lyndon Johnson era um presidente democrata que apoiou o golpe de 64, né? Eu diria que isso tem muito a ver, não vamos poder aprofundar isso aqui hoje, mas com o trumpismo e a relação entre Trump e Bolsonaro, né? Ou seja, Biden não quereria a continuidade de um aliado de Trump, ainda mais com poderes extraordinários, ditatoriais, potencialmente ditatoriais. Então, isso foi uma razão chave para os Estados Unidos atuar para inibir o golpe, né? Porque também, por outro lado, me parece fantasiosa a versão que parte da imprensa brasileira tem ventilado de que a não ocorrência do golpe mostra que havia uma maioria legalista ou democrática na cúpula das Forças Armadas. Não acho. Eles sustentaram o governo Bolsonaro institucionalmente do início ao fim. E são praticamente todos declaradamente saudosistas, em maior ou menor grau, do regime de 64. Ou seja, o que os inibiu de dar o golpe não é nenhum compromisso com a democracia. É o temor das consequências. E alguns deles deixaram isso nas entrelinhas em algumas declarações, né, nessa transição de governo. Era o medo das sanções, era o medo de que, digamos, o golpe não teria respaldo internacional e teria, nesse sentido, pouca chance de prosperar. E, nesse sentido, o julgamento no TSE dá um recado de que ameaças golpistas, né, não serão aceitas? Eu acho que esse talvez seja o recado mais importante, né, de que fazer certas coisas tem consequências, né? Ou seja, nesse sentido, a reação do ministro Floriano de Azevedo Marques ao voto do ministro Raul Araújo, que ontem argumentou no sentido de que, bom, Bolsonaro fez algo errado, mas que a pena era excessiva e que não, né, tentou descaracterizar, né, a conexão entre aquilo que foi feito e a pena prevista. Acho que foi muito pertinente a reação do ministro Floriano. Dizer, olha, é muito grave. Ou seja, usou-se as funções de chefe de Estado e o aparelho do Estado para solapar o sistema eleitoral, que é um dos pilares da democracia representativa. Portanto, sim, é preciso deixar claro que há coisas que têm e terão consequências no futuro. E ainda sobre consequências, né, são diversas outras ações e denúncias que Bolsonaro sofre. Algumas em âmbito do STF, algumas em órgãos internacionais, tanto pela atuação, né, por charlatanismo na pandemia, por propagar, né, mentiras ali sobre a Covid, sobre a vacina, outras também em órgãos internacionais, em relação a um possível genocídio do povo Yanomami. Qual a sua análise sobre como devem correr essas outras denúncias, né, nessas outras esferas, né, além da esfera eleitoral? É difícil dizer qual delas irá prosperar, assim como é difícil dizer pelo que Bolsonaro não deveria ser condenado, porque realmente o rol é impressionante, né? Ou seja, charlatanismo na pandemia, né? O boicote deliberado às ações de contenção da Covid, né? O boicote à vacinação,
né? Aliás, tudo muito bem documentado, né? Se alguém que produziu provas profusamente contra si próprio foi o Bolsonaro, né? Então, a esse flanco, ao genocídio do povo Yanomami, acho que também é difícil argumentar que não houve intencionalidade ali, né? Porque também está muito bem documentado, e assim por diante, né? Agora, são processos que correm em instâncias muito diferentes, com prazos muito diferentes, né? É difícil dizer se ele será condenado por algum deles ou por quais deles. O fato é que Bolsonaro passará grande parte dos próximos muitos anos da sua vida entrando e saindo de tribunais. Sim. E em relação ao placar, né, o 5-2, isso dá alguma margem, eles podem recorrer, né, mas esse placar não unânime dá alguma margem para que eles possam recorrer de uma forma mais contundente, não foram unânimes, né? Muito pouca, viu? Porque se a gente olha para o que é o STF, que é a instância para a qual eles poderiam recorrer, eles podem recorrer ao próprio Tribunal Superior Eleitoral, próprio TSE e ao STF, né? Os chamados embargos infringentes, recursos extraordinários, etc. Mas se você for olhar com relação à Corte, ela é muito parecida, da Suprema Corte, ela é muito parecida com a do próprio Tribunal Eleitoral, né? Ou seja, você troca Raul Araújo por André Mendonça, né? E dá mais ou menos eventualmente Dias Toffoli, né? Ironicamente, porque foi um juiz indicado pelo Lula, mas nesse caso eu duvido que ele reverteria, ou seja, só mesmo os dois que o Bolsonaro indicou, que eu acho que votariam por uma reversão da condenação. Então as chances são mínimas nesse sentido. Bom, o Bolsonaro, então, digamos que ele vai recorrer, não vai conseguir, né, reverter o resultado, não vai poder concorrer, então, às próximas eleições, tanto, né, municipais, enfim, e depois as presidenciais novamente. Como que deve ficar o futuro aí, da extrema-direita? Quais são as perspectivas, né, tendo o Bolsonaro fora dessa possibilidade de concorrer? Como é que fica essa extrema-direita no Brasil? Pois é, lembrando que a direita e a extrema-direita são campos bastante diversos, né? Eu digo isso porque se há alguém que torceu por essa condenação, provavelmente foi Valdemar da Costa Neto, né? Que não é um político de extrema-direita, é um político de direita, né? Um dos maiores expressões do chamado Centrão no Brasil, mas que alugou a sua legenda para Bolsonaro. E torcia muito, né? Ainda que, obviamente, em público não, porque o que ele quer de Bolsonaro é ser um cabo eleitoral de quem quer que o PL venha indicar para concorrer, seja as eleições municipais de 24, seja as eleições gerais de 25. Né? É útil porque puxaria votos, mas ele não geraria os incômodos e problemas que a candidatura Bolsonaro gera, né? Para quem quer que esteja com ela. Então, esse é um lado, ou seja, uma parte da direita que esteve com Bolsonaro nos últimos anos, até se alivia, para não dizer se regozija, pelo menos se alivia, né? Por outro lado, o núcleo mais próximo de Bolsonaro, né, o núcleo familiar e político mais próximo, tem um problema sério porque estão órfãos, né? Nenhum dos seus filhos é um candidato viável a nada, né? Michele é uma candidata até certo ponto viável, mas que esbarra no próprio Bolsonaro, na sua misoginia, né? Fora que Bolsonaro até hoje foi muito bem sucedido em uma coisa, em destruir potenciais ameaças dentro do seu próprio campo. Ele chutou todo mundo que poderia ameaçá-lo. Só que agora ele não está em posição de fazer isso. Não só porque ele não é mais presidente, mas porque agora ele sequer é elegível. Então, se abre um flanco, os dois prováveis candidatos a substituir são Tarcísio, o nosso governador, e o Zema, governador de Minas, né? Eles disputam um pouco esse lugar, ambos em graus variados, com uma atitude ambígua, né? Dando espaço para o bolsonarismo, mas ao mesmo tempo tentando marcar distância. Tarcísio um pouco mais, Zema um pouco menos, digo marcar distância, né? Agora, não é simples, mesmo para qualquer um deles, porque se trata de ocupar, primeiro, um vazio, e a relação de Bolsonaro com o seu eleitorado é bastante personalista, né? Então a transferência de votos ela pode existir, e acho que há indícios pelas pesquisas de opinião de que ela exista, mas ela não é automática. E segundo,
se trata de trazer o eleitorado bolsonarista, mas, ao mesmo tempo, para poder ganhar uma eleição, isso ficou claro no final do ano passado, romper a barreira do anti-bolsonarismo, né? E da memória negativa que existe em grande parte da população, mesmo em parcelas conservadoras dela, em relação ao que foi o governo Bolsonaro, né? Então, fiquem abertos. Agora, o que eu posso dizer com certeza é: não nos enganemos de que a extrema-direita vai desaparecer com a inelegibilidade de Bolsonaro. Ele mesmo não desaparecerá da vida política brasileira, ainda que terá um papel reduzido nela, mas a extrema-direita ela veio para ficar, pelo menos por algum tempo, infelizmente. Deve aparecer, talvez, alguém que, assim como o Bolsonaro, canalize, né? Tu estuda, né, o anticomunismo, que canaliza o anticomunismo, pautas morais, enfim, todo esse conjunto. O Bolsonaro, embora fosse um político já de trajetória antiga, digamos, ocupou um lugar que estava vazio, né, e que, em princípio, ninguém esperava até que ele seria bem sucedido nisso. Pode acontecer outra vez, vai depender muito da conjuntura em 2026, do sucesso ou não do governo Lula em atender muitas das expectativas que gerou, sobretudo do eleitorado mais pobre, ou de alguns setores da classe média que haviam aderido ao antipetismo e depois se desencantaram com o Bolsonaro, né? Há muitas variáveis aí e não dá para saber. O fato é, a extrema-direita, ela, digamos, se enraiza em valores muito arraigados em amplos setores da população brasileira, né? Não só o anticomunismo, isso que você chamou também de pautas morais, ligadas a costumes, a religiosidade tradicionalista, mesmo nas elites empresariais brasileiras há uma ideia, né, muito estrita do direito à propriedade, né, e há uma aversão a direitos e conquistas sociais, né? Então, tudo isso faz com que o solo do país, infelizmente, ainda seja fértil para a extrema-direita. A ver se conseguimos desarmar isso, mas essa é uma tarefa, diria, de médio e longo prazo. A gente ainda deve ter uns anos aí bastante turbulentos e com muitos acontecimentos pela frente, né? Inclusive no andamento dessas denúncias, investigações contra Bolsonaro, a CPI do 8 de janeiro, não é, professor? Exatamente. E, de novo, né, vai depender muito do sucesso do governo Lula em se viabilizar, né? Há indícios de que a relação com o Congresso pode estar começando a se estabilizar em algum patamar, né? Tem ainda outro flanco com o Banco Central, né, em torno dos juros, tem uma série de questões. O cenário internacional é muito instável, então, por exemplo, se um republicano ganha a Casa Branca em 2024, isso vai ter impactos aqui, com certeza, né? Então, digamos, o céu, né, ainda que menos instável do que no final do ano passado, ainda está sujeito a chuvas e trovoadas. Bom, professor, para a gente ir finalizando, gostaria de perguntar se tem algum outro recado, né, que essa condenação do TSE possa nos trazer, alguma outra reflexão? Eu acho que assim, há um recado importante, que é as situações em que justiça precisa ser feita. O Brasil pagou um preço muito alto por ter feito anistia à ditadura como fez, né? Por não ter feito uma justiça de transição como alguns dos nossos vizinhos fizeram, e uma sociedade não resolve os seus traumas jogando as coisas para debaixo do tapete. Então, ainda que eu acho que o Bolsonaro mereça condenações mais pesadas do que esta, ela é um bom começo, né? Ele insistia muito durante a fase final do seu governo, né, em várias entrevistas ou declarações, ficava sempre fazendo alusões ao caso da ex-presidenta de fato da Bolívia, Jeanine Áñez, né, que foi recentemente condenada a 10 anos de prisão pelo golpe de Estado na Bolívia em 2019. Acho que é muito sintomático dos seus fantasmas, um deles agora, né, se concretizou, mas eu diria que esse exemplo que o próprio Bolsonaro gosta de usar é sintomático de que, sim, há coisas que um país não pode deixar que passem em branco, né? É preciso acertar contas, é preciso responsabilizar aqueles que atentam contra a democracia. Certo, professor, muito obrigada pela participação aqui nessa análise sobre a condenação, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição para futuras entrevistas.
Obrigada. Finalizamos, então, essa edição do Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Essa edição teve os trabalhos técnicos de Marcos Botelho Júnior, João Ricardo Boi e Kleber Casablanca. Obrigada e acompanhe também nossas mídias sociais e outros canais de comunicação.